Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho de álgebra. Vamos começar o nosso estudo de álgebra com quem? Com expressões algébricas. Então, vamos pensar o seguinte aqui de início. Ó. Podemos representar matematicamente algumas expressões dadas em linguagem usual. Observe, temos aqui a expressão aqui em linguagem usual e em linguagem matemática. Então vamos pensar aqui, ó, primeiro, linguagem usual. O dobro de 5. Então quem seria o dobro de 5? É exatamente 2 vezes 5. Então, uma observação que já vamos fazer a partir de agora aqui. Quando envolver agora uma multiplicação, vamos indicar ó, pelo pontinho, certo? O pontinho aqui vai indicar para a gente a multiplicação. Então vamos pensar o seguinte, ó. Mais uma vez, ó, o dobro de 5. Então o dobro é 2 vezes um número. Quem é o número? É exatamente o 5. Então é 2 vezes 5. O triplo de 8. Então o triplo é quem? É 3 vezes um número. Quem é o número aqui? É 8. Ou seja, é 3 vezes 8. O próximo que temos aqui, ó, 4 mais 6. Então aqui, ó, 4 mais 6. E aqui, ó, 9 menos 2. Temos aqui, ó, 9, o sinalzinho de menos. Menos quem? Menos o 2. Então, vamos pensar agora o seguinte. Ó, também podemos representar um número cujo valor ainda não conhecemos por quem? Por uma letra qualquer. Então, vamos pensar o seguinte. Ó, por exemplo, na frase, ó, o triplo de um número. Então, o triplo de um número. Eu sei que o triplo é 3 vezes um número. Mas se eu não conheço, eu posso representar ele por uma letra qualquer. Observe, ó, em linguagem matemática, podemos representar o triplo de um número por quem? Ó? Eu posso representar aqui ó, por 3x. Esse x aqui é um número que eu não conheço. Professor, aqui, ó, o senhor falou em uma letra qualquer. Pode ser qualquer letra? Pode. Aqui, optamos por colocar esse x aqui. Mas poderia ser 3A, 3B, 3C, certo? Aqui ó, é bem claro quando diz ó, uma letra qualquer. Então, o triplo é quem? 3 vezes uma letra qualquer que eu não conheço. Optei aqui por chamar de x. Então, vamos pensar o seguinte. Ó, expressões como essa são chamadas o quê? Expressões algébricas. Elas são formadas por quem? Por números, letras e sinais de operações. Então, o que vai ser uma expressão algébrica? Vai ser uma expressão que ela vai aparecer letras, números, certo? E sinais de operações, certo? Então vamos pensar o seguinte agora, ó. No exemplo que temos anteriormente falado, o x ele pode assumir o quê? Qualquer valor. Então eu tenho o triplo de um número. O número eu chamei de x. Esse x ele pode assumir qualquer valor. Por exemplo, ele pode ser 1, pode ser 5, pode ser 12, por exemplo, certo? Como o x representa diferentes números, ele é chamado de quem? Ele é chamado exatamente de variável. Ou seja, esse valor desconhecido ele é a variável de quem? Da expressão algébrica. Então, para isso, ó, vamos ver mais alguns exemplos que temos. Ó. Olha os exemplos que temos. Observe o uso das variáveis em expressões algébricas. Então, vamos pensar o seguinte. Ó, mais uma vez, eu tenho esse quadro aqui com a linguagem o quê? Linguagem usual e a linguagem matemática. Então, vamos pensar o seguinte. O dobro de um número. O número eu não conheço, mas eu sei que o dobro é 2 vezes esse número. Então, se eu não conheço, eu optei aqui por chamar de x. Então, quem é o dobro de um número? É exatamente 2x. O dobro é 2, então está aqui, e o número eu não conheço, ele é x. Então, o dobro de um número, representamos aqui ó, por 2x aqui. Esse x é quem? É justamente a variável, ou seja, ele pode assumir diversos valores. Por exemplo, o dobro de um número, se fosse, por exemplo, o dobro do número 5. Então, seria exatamente quem? 2 vezes 5 aqui, que seria 10. Agora, vamos pensar o seguinte, a metade de um número. Então, o número eu não conheço, chamei mais uma vez ele de quem? De x. Mas eu sei que a metade dele é ele dividido por quem? Por 2. Então, representamos da seguinte forma aqui, ó, x dividido por 2. O próximo que temos é o quê? Um número mais 5. Então, eu vou pensar o seguinte, o número eu não sei quem é, chamei ele de quem?
de x aqui, mais 5. Então, a linguagem matemática, certo? Vai ser exatamente essa, ó, x mais 5. Ou seja, esse x aqui é o meu valor que eu não conheço ele, ou seja, ele é a variável. Aí temos o próximo, ó, o triplo de um número menos 6. Então, vamos pensar o seguinte, o triplo de um número. O triplo é exatamente quem? 3. Então, o triplo de um número eu posso representar por quem? Por 3x. Aí, menos quem? Ó? Menos 6. Então, menos 6. Então, podemos representar da seguinte forma. 3x menos 6. Por fim, eu tenho esse aqui, ó, a soma de dois números. Então, os números eu não conheço, mas eu sei que eu tenho uma adição, ou seja, eu vou ter um sinalzinho aqui de mais. Então, vamos pensar o seguinte, se eu não conheço esses números, eu posso chamar de x e de y, certo? Então, aqui, ó, a soma de dois números, representamos aqui por x mais y. Então, prosseguindo, chegamos aqui em quê? Igualdade. Então, vamos ver aqui o que seria uma igualdade. De modo geral, podemos representar uma igualdade por quem? Por A igual a B. Em que A e B são expressões diferentes para quem? Para o mesmo número. Chamamos isso de quê? De princípio da igualdade. Então, observe os exemplos que temos aqui, ó. 3 mais 4 igual a 7. Então, eu tenho, ó, duas expressões aqui, ó, que se equivalem. Por quê? Porque 7 é igual a quem? A 4 mais 3. Então, eu tenho aqui uma igualdade. 4 mais 3 aqui, ou 3 mais 4, é igual a quem? É igual a 7. Aqui, ó, observe o segundo que temos. Ó. 2 ao quadrado menos 1 igual a 3. Então, aqui, ó, temos uma igualdade. Ó. 3 aqui, o segundo membro, é igual a quem? 2 ao quadrado menos 1. Quem é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2, que é 4. E 4 menos 1 é exatamente quem? É exatamente 3. Por fim, temos aqui, ó, esse exemplo também. Ó. 3 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado é igual a 5 elevado ao quadrado. Por quê? Ó? 5 elevado ao quadrado é quem? É 5 vezes 5. 5 vezes 5 é exatamente 25. Então, isso aqui equivale a quem? A 25. E aqui, ó, 3 ao quadrado é quem? É 3 vezes 3, que é 9. E 4 ao quadrado é quem? É 4 vezes 4, que é exatamente 16. Somando aqui, ó, 9 mais 16, também será quem? 25. Ou seja, temos aqui uma igualdade. Então, ó, em uma igualdade, a expressão matemática situada à esquerda do sinal aqui de igual, certo? Ela vai ser denominada o quê? Primeiro membro da igualdade. Então, aqui, ó, tá à esquerda, então tá esse lado. Então, esse aqui é o primeiro membro, esse aqui é o primeiro membro e esse aqui é o primeiro membro. A expressão matemática situada à direita do sinal de igualdade, certo? Ou seja, desse símbolozinho aqui, ó, de igual, certo? É denominado o quê? Segundo membro da igualdade. Então, esse 7 aqui é o segundo membro, esse 3 aqui é o segundo membro e esse 5 elevado ao quadrado ele é o segundo membro. Então, prosseguindo, chegamos em quê? Chegamos exatamente nos princípios de equivalência. Então, os princípios de equivalência são muito úteis para a resolução de quê? De equações, certo? Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Temos aqui, ó, dois princípios que vamos ver. O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Então, vamos começar pelo princípio aditivo. O que diz o princípio aditivo? Que adicionando um mesmo número aos dois membros da igualdade, obtemos uma nova igualdade. Ou seja, eu tenho aqui essa igualdade. A igual a B. Isso aqui implica em quem? Pode ser, ó, A mais C, que é igual a B mais C. Ou seja, eu estou adicionando aqui um mesmo número ao primeiro membro e um mesmo número ao segundo membro. Então, eu vou obter o quê? Uma nova igualdade. Observe o exemplo que temos aqui. Ó. Eu tenho, ó, 4 mais 2 aqui, que é o meu primeiro membro, e o segundo membro aqui, que é 6. Eu sei que 4 mais 2 aqui resulta em 6, ou seja, eu tenho uma igualdade. 6 aqui é igual a 6. Agora, vamos adicionar aqui, ó, um número 3 aqui, ó. Estou adicionando o número 3, positivo aqui, ó, em ambos os membros. Quando falamos em um número, certo? Um mesmo número, esse aqui é o número o quê? Ó, 3 positivo. Professor, se somar um 3 positivo e um 3 negativo, vai manter a igualdade? Não. Tem que ser o número
certo? O mesmo número. Um número com o mesmo sinal. Então, ó, 4 mais 2 mais 3 é igual a 6 mais 3. Observe que aqui ó, tínhamos 4 mais 2, 6 igual a 6. Se eu adicionar 3 aqui ao primeiro membro e 3 aqui ao segundo membro, o que é que vamos ter agora? 4 mais 2 mais 3 resulta em quem? 4 mais 2 é 6 e 6 mais 3 é igual a 9. E aqui, ó, 6 mais 3 também é quem? 9. Ou seja, eu tenho uma nova igualdade. Por quê? Porque eu obtive ó, a partir da soma aqui. Eu somei 3 positivo no primeiro membro e 3 positivo no segundo membro. Então, tivemos uma nova igualdade. Se aqui de início eu tinha que 6 era igual a 6, agora eu já tenho que 9 é igual a 9. Okay? Então, chegamos agora em quem? No princípio multiplicativo. O que diz o princípio multiplicativo? Diz que, multiplicando os dois membros de uma igualdade por um mesmo número, obtemos uma nova igualdade. Ou seja, eu tenho essa igualdade aqui, A igual a B, implica em quem? Em A vezes C igual a B vezes C. Ou seja, eu estou multiplicando por um mesmo número aqui, que eu chamei de C. Então, vamos ver isso na prática aqui, em um exemplo. Temos aqui ó, que 2 menos 1 é igual a 7. Por quê? Porque esse primeiro membro aqui, ó, 2 elevado à terceira potência é quem? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. 8 menos 1 é igual a 7. Ou seja, temos aqui uma igualdade. Então, observe que vamos multiplicar o primeiro membro aqui por um número e o segundo membro por um número. Certo? Escolhemos aqui ó, o mesmo número, 4. Então, observe que teremos uma nova igualdade. Ó. Aqui, ó, coloquei entre parênteses aqui, por quê? Porque o 4 eu vou multiplicar com 1, certo? Essa diferença aqui. Então, 2 elevado à terceira potência menos 1 é quem? É 8 menos 1, que é 7. E 7 vezes 4 é quem? 7 vezes 4 é 28. E esse segundo membro aqui, ó, 7 vezes 4 também é 28. Ou seja, aqui se eu multipliquei o primeiro membro por 4 e o segundo membro por 4, eu obtive uma nova igualdade. Anteriormente tínhamos o quê? 7 igual a 7. Agora temos o quê? 28 igual a 28. Ou seja, certo? Não afetou em nada minha igualdade. Eu só obtive uma nova igualdade, certo? Aqui, ó, com valores diferentes. Ok? E assim terminamos nossa aula.